Queridos, queridas irmãs, queridos irmãos, amigos, que bom estarmos juntos neste momento, pelo nosso ideal espírita, nessa doutrina tão esclarecedora, tão consoladora. Hoje teremos a exposição do nosso irmão Eduardo Martins, um tema, Renova-te enquanto é tempo. Para darmos início, então, a este momento e irmos nos harmonizando antes da prece, eu escolhi uma leitura do Evangelho por Emmanuel, segundo João. O título é Na Luz da Verdade, que diz o seguinte: nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. A bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. A vontade do Espírito é acatada pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseja, sob a égide da justiça perfeita que reina em todos os distritos do universo, determinando seja concedido a cada um por suas obras. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos, estagiar nessa ou naquela evolução, discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate, são frutos da nossa escolha. Respeitemo-nos assim uns aos outros. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem a interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. A emancipação íntima surgirá para a consciência, à medida que a consciência se disponha a buscá-la. Rememoremos as palavras do Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Note-se que o mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou o tempo. Ele prometeu simplesmente: conhecereis a verdade, e para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Então, queridos amigos, através então dessa leitura, vamos então fechar os nossos olhos físicos, abrirmos os nossos olhos do coração. Querido Deus, nosso Pai maior, misericordioso, Pai, que sempre deixa uma porta aberta para os seus filhos. Ele sempre está nos esperando para que possamos sempre trilhar o caminho do bem. Nós te agradecemos, querido Deus. Nós te agradecemos, querido Jesus, pela tua luz, pelo exemplo, pelas lições do teu Evangelho. E agradecemos a espiritualidade amiga, que tanto nos assiste, que tanto nos dá todos os recursos necessários para seguirmos à frente. Agradecemos e pedimos o amparo neste momento para o nosso querido irmão Eduardo, que fará a exposição agora, para que possamos apreendermos mais uma lição, mestre querido, do teu Evangelho. Que assim seja. Passamos então para o Eduardo. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Ana Márcia, pelo carinho. Bom dia a todos os irmãos que estão conosco
nesta manhã de domingo. Vamos então passar ao nosso tema, debatendo, trazendo algumas questões para que os irmãos, junto com a gente, possam analisar, trazer isso o mais breve possível para nossas realidades diárias. E assim, a gente vai caminhando para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução moral. Nosso título é Renova-te enquanto é tempo. E é interessante, e eu estava pensando sobre ele, e num determinado momento, né, até aqui em casa, conversando com familiares, veio uma pergunta em relação ao tema, sobre esta parte, por que enquanto é tempo? E eu entendi a pergunta, porque pode parecer rapidamente que enquanto é tempo é porque este tempo está terminando e nós não teríamos mais tempo para renovar-nos. Na verdade, não é isso. Nós sim, como já sabemos, como espíritos imortais, o próprio Espiritismo nos traz isso, né? A bondade divina, que ela permanece, nos dando oportunidades o tempo todo. E por mais que cometamos erros, e nós vamos ver isso durante a exposição com algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nós sempre teremos outras chances. Mas o tema, renova-te enquanto é tempo, é relativo ao que nós estamos vivenciando no nosso planeta. Enquanto é tempo, é porque é para que a gente desperte e não precise passar por momentos ainda mais de dificuldade, com ainda mais dores, com mais sofrimentos. O enquanto é tempo é porque nós estamos, Jesus nos chama a ter a consciência de que nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa, que é a mudança, a transformação do nosso planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, meus irmãos, para a gente ir montando este quebra-cabeça, esta nossa ideia sobre o que está acontecendo com o nosso planeta e conosco, obviamente, eu trouxe lá da Gênesis, no capítulo 18, itens 27 e 28, que fala sobre a geração nova. E lá na Gênesis diz isso: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhes ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. E continua assim, eu já explico. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então a gente já nesses parágrafos iniciais, a gente já entende melhor o termo renova-te enquanto é tempo. Porque aqui na Gênesis já nos diz que o processo de transição planetária, ele tem alguns aspectos. Um deles é esse, em que a Gênesis nos traz. Portanto, espíritos que ainda praticam o mal, que ainda não são tocados pelo sentimento do bem, pela caridade, pelo amor ao próximo. Eles, aqui diz excluídos, mas é excluídos do nosso orbe.
Nós vamos ver um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais detalhado isso. Então, esses espíritos, no momento do desencarne, eles estão sendo enviados para planetas, para outras moradas, que são ainda inferiores à Terra. Isso não como um castigo, mas como uma oportunidade de melhoria. E diz bem claro aqui que se eles permanecessem, eles seriam um atraso. Eles constituiriam perturbação a esta mudança que nós estamos vivenciando. Então, eles são enviados, a partir do seu desencarne, a outros orbes, ainda mais inferiores, para que lá, pela sua evolução intelectual em relação aos moradores locais, eles possam auxiliar e renovar-se, assim sucessivamente, para que um dia voltem para a sua pátria inicial. E a Gênesis ainda diz um pouquinho mais. A época atual é de transição. Então confundem-se os elementos das duas gerações, essas que estão chegando, né, e nós que estamos aqui. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Ao mesmo tempo em que esses espíritos, ainda esses irmãos voltados ao mal, estão saindo, outros espíritos com evolução moral, com evolução intelectual, estão vindo como missão para a nossa Terra, com o objetivo de impulsionar, nos auxiliar, para que essa transição aconteça mais rapidamente. E eu trouxe algumas passagens do livro Transição Planetária, e ele explica muito bem isso, e é muito valioso em informações. E lá na sua introdução, o autor diz assim: vive-se na Terra um momento de grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Então, já no início do livro, ele afirma que vivemos essa grande transição e que elas são, na sua grande maioria, de natureza moral. Ou seja, a transição planetária, o nosso planeta, de fato, vai se transformar em planeta regenerado quando nós, os seus habitantes, estivermos de acordo moralmente com o mundo de regeneração, que tem como característica principal o bem. Então, não é um sonho de todos nós, né? Vivermos num mundo onde o bem é maior do que o mal. Então, ele diz que esse momento está nos convidando a todos nós esta mudança de comportamento, alterando os hábitos viciosos. Então, o que nós precisamos nesse momento é nos entender esses hábitos viciosos e fazer o esforço para modificá-los. E assim, além de nos melhorarmos, nós estaremos colaborando com Jesus e com os espíritos superiores nesta mudança planetária. E o livro ainda permanece dizendo: mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais. Então, encarnação a encarnação, o nosso objetivo é eliminar as nossas imperfeições morais e evoluir, chegando lá mais próximo possível do chamado homem de bem, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo para logo levantar-se. Esse é o método de desenvolvimento que a todos propele na direção da sua felicidade plena. E olha que frase legal essa, né? Interessante e que nos chama
errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo, para logo levantar-se. Esse é o método de crescimento. Então, a gente consegue refletir que algumas vezes nós passamos por dificuldades, né? E às vezes dificuldades muito terríveis, muito dolorosas, muito violentas, muito onde nos achamos, nos entendemos num beco sem saída, num labirinto, com dores morais, com dores físicas, enfim, todos nós sabemos que passamos por isso. Mas esta visão de que é assim que se cresce modifica nossa forma de lidar com os nossos problemas. Então, muitas vezes a gente entende que a felicidade é a isenção de problemas. Talvez não seja isso. Talvez na nossa fase nós precisamos deles para evoluir. E tratando os problemas como oportunidades, como aprendizado, talvez esta seja a grande fórmula para o nosso crescimento mais rápido, para a nossa evolução moral. E muito provavelmente, né, com certeza, as dores serão menores, porque nós entendemos ela de outra forma. O bem de sofrer, como diz Joana de Ângeles, é aprender com o sofrimento. Não maldizê-lo, mas sim entendê-lo. E trabalhar para que ele seja menor através de ações de mudança de caráter, de moral, de ações no bem. Então é isso que esta frase nos chama, né, dizendo que é assim mesmo que se cresce. Tentativas de progresso, caindo, levantando, errando, corrigindo-se. Que um pouquinho mais adiante, também eu separei uma frase que é bem interessante e é bem atual, que diz assim: em face das situações críticas vivenciadas na vida carnal, que nós vivenciamos o tempo todo, essas situações, gerando complicações afetivas, porque ainda distantes das emoções sublimes do amor, o ser humano ainda age mais pelos instintos. Ou seja, agride quando deveria dialogar. Acusa no momento em que lhe seria lícito silenciar a ofensa ou a agressão, dando lugar aos embates infelizes, geradores do ressentimento, do ódio, do desejo de vingança, que são filhos inconsequentes do ego dominador. Muitas vezes é assim que a gente ainda age, né? Por instinto. Mas, e a gente percebe que ódios, principalmente, ofensas, ressentimentos, desejo de vingança, são sentimentos destruidores. E eles permanecem conosco. E isso é um grande problema para a nossa evolução moral, né? O próprio Jesus disse isso quando ele fala da oração, né? Quando ele fala, antes de orares, perdoe o seu inimigo. Se tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Quando ele fala que a gente precisa orar por aqueles que nos perseguem ou caluniam, ele está dizendo que isso é uma limpeza da alma. Nós estamos abrindo o nosso espírito para o aprendizado, para o crescimento. Não tem como nós de fato atingirmos uma evolução moral, um crescimento, se guardamos ressentimento, se temos ódio no coração. Isso nós precisamos combater muito, entendendo que isso nos leva a outros males. No Livro dos Espíritos, na questão 114, a gente agora, depois dessa introdução e entendendo o que nós estamos passando, então, ou seja, nosso objetivo maior é esse crescimento moral, essa evolução, essa luta constante aí contra as nossas imperfeições, para que a gente seja digno de nos mantermos em novas encarnações nesta terra já regenerada.
a questão 114 do Livro dos Espíritos, lá no capítulo que fala sobre a progressão dos espíritos, tem uma pergunta que diz: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta dos espíritos são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Ou seja, trouxe essa questão justamente para ficar mais claro ainda que nós podemos nos melhorar. Isso depende de nós, apenas de nós. E mais adiante na questão 117, a pergunta de Kardec é assim: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Complementando a anterior. E a resposta é certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la. Então vem um desejo aí. E depois ele continua assim, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. E ele dá um exemplo bem simples. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? E é verdade, né? Então são duas questões que esta pergunta nos traz, né? O nosso desejo, então nós avançamos mais ou menos rápido de acordo com o nosso desejo de alcançar esse crescimento, o nosso esforço por melhorarmos, e a submissão à vontade de Deus. Ou seja, principalmente nos momentos de dor, né? De tristeza, de problemas. Isso sim, nós precisamos nos submeter a isso, entendendo que isso é bom para nós, né? E eu falo a submissão no sentido de jamais, Jesus disse isso, né? Ou os espíritos superiores, que a nossa submissão deve ser passiva. A nossa submissão, nós precisamos entender como a compreensão de que Deus sabe mais do que nós e Ele sabe o que nós precisamos. Mas a luta, sim, permanente e constante, para que essas dores diminuam, para que esse problema se resolva. Então, a submissão ativa, né, e não passiva. Bem mais adiante, no Livro dos Espíritos, na questão 785, a pergunta é: qual o maior obstáculo ao progresso? E olha a resposta: o orgulho e o egoísmo. Então, esses dois grandes problemas que ainda carregamos no nosso íntimo, que precisamos combater, né? Combater muito o orgulho e o egoísmo. E em outro momento nós falamos sobre uma passagem de Jesus quando ele disse: não vim trazer a paz, mas a espada. E a gente entendeu, através dos estudos, que esta espada, e ele fala isso num momento diferente da humanidade, e que nos serve ainda, obviamente, que essa espada é para combater o orgulho e o egoísmo. Combater o bom combate, né? Que é a nossa luta interna. A espada significando os ensinamentos de Jesus, o Evangelho. Ele não veio trazer a paz, porque ele não poderia simplesmente estabelecer a paz. Ele nos deixou e nos deu as ferramentas para que esta paz fosse construída por nós. E a espada é o símbolo. Então não vim trazer a paz, mas a espada. Mas em outro momento ele disse: deixo-vos a paz, mas vou lá dou não como o mundo dá. Fazendo este paralelo, esta a comparação entre a paz do Cristo e a paz do mundo. E quando ele diz: não vim trazer a paz, mas a espada, porque ele nos trouxe a espada no sentido de todas as lições, todos os caminhos, para que a gente combata o orgulho, combata o egoísmo, e aí sim
nós vamos alcançar a paz do Cristo, né? E depois, meus irmãos, na questão 799, a pergunta é: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Que é isso que nós estamos vivendo, essa transformação. E a resposta é muito clara e muito objetiva: destruindo o materialismo. Continua assim, que é uma das grandes chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Então, tem muita coisa aqui, né? A destruição do materialismo, né, no sentido que ainda na sociedade atual nós buscamos, a sociedade ainda busca, né, muito material, muito objetivo, que vai aumentando nosso desejo por questões materiais, que obviamente diminuem a nossa questão, a nossa visão para as questões espirituais. E o Livro dos Espíritos é claro que ele entende isso como uma das chagas da sociedade, né? Porque o materialismo crescente, o materialismo permanente de uma pessoa faz com que ela volte os seus interesses para o material. E isso precisa ter um equilíbrio, né? Porque, como o ditado popular, né, nós não levamos absolutamente nada material, mas levamos tudo. Que nós somos verdadeiramente em espírito, moral, nossos sentimentos, nossa realidade, né? E na questão 909, para complementar esta questão do melhoramento, a pergunta de Kardec diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta é tranquila: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. E ele complementa assim, nos dando um puxão de orelha: o que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E de fato isso é algo que a gente precisa analisar com calma, né? Quão poucos dentre vós fazem esforços. Esse é o que responde o Espírito Superior. E ele ainda nos diz que frequentemente fazendo esforços muito insignificantes, nós podemos vencer as más inclinações. Então, meus irmãos, eu acho que boa parte das questões que nós precisamos avançar inicia da nossa avaliação, inicia da nossa autoanálise, inicia no momento em que a gente passa a entender o que precisamos de verdade melhorar. Em que momento nós precisamos parar, refletir, e aí sim exigir de nós mesmos, através do esforço permanente, a mudança moral, a mudança dos maus hábitos, né? E o meio prático, também no Livro dos Espíritos nos diz, lá na questão 919, qual o meio mais prático, mais eficaz, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E Kardec complementa a pergunta e diz assim: conhecemos toda
a sabedoria dessa máxima, conhecer-se a si mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí nós temos uma passagem espetacular, magnífica, de Santo Agostinho, que responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então, Santo Agostinho nos chama a esta avaliação. E ele mesmo diz que fazei o que eu fazia, que é essa avaliação diária, essa avaliação permanente do que nós fizemos, do que será que isso é certo ou não, né? E ele diz que quando a gente tiver dúvida sobre alguma situação, se isso foi bom ou se é mal, ele diz simplesmente para que a gente coloque isso a um terceiro. Se essa outra pessoa tivesse feito esta ação, e se nós acharmos que esta pessoa que fez essa ação foi uma ação boa ou foi uma ação má, ela também serve para nós. Nós precisamos diferenciar isso. Quando a gente faz essa análise mesmo, muitas vezes a gente olha para um outro e a gente culpa ou a ação do outro. Mas fazemos ações muito parecidas e a gente tem as nossas desculpas para isso, né? Então a gente precisa avaliar muito profundamente. Né? Porque muitas vezes, por exemplo, um avarento se considera simplesmente um precavido. E aí ele jamais vai deixar de ser avarento, porque ele não se entende avarento. E isso serve para nós. Então, a avaliação da nossa vida como um todo, das nossas relações familiares, das nossas relações no nosso ambiente de trabalho, na sociedade, enfim. O que as pessoas percebem da gente? E de fato, essas realidades dependem dessa avaliação, dessa meditação, de quem somos de verdade e o que nós precisamos combater. Porque as nossas modificações, e eu acho que é por isso que o próprio Livro dos Espíritos fala que a gente faz muito poucos esforços e depende muito da nossa vontade, porque talvez a gente ainda dependa de muitas questões exteriores, né? Até para buscar a nossa felicidade, buscar a nossa mudança. Então, a gente fica dependendo de algo exterior. Se isso acontecer, se melhorar isso, se esta pessoa melhorar, se esse meu companheiro, minha companheira, minha esposa, marido, filhos, pai, mãe, enfim, empresa, se eu mudar de emprego, vai melhorar e aí eu vou poder fazer isso. A gente sempre parece que coloca as questões exteriores como depende disso, né? Mas uma análise muito tranquila e muito rápida, isso cai por terra, porque quando parece que a vida vai bem, né, algo modifica essa realidade. Não é assim normalmente? Parece que quando a saúde vai bem, aparece um problema financeiro. Quando o financeiro vai bem, temos problema afetivo. Quando a finanças e saúde vão bem, perdemos um ente querido. Então, o jogo da vida, circunstâncias, parece que sempre trabalha para retirar essa paz, né? E essa construída sobre aspectos exteriores. Porque é da própria vida, né? Nós vimos lá no início, a própria Gênese diz isso. A transição planetária diz isso. Nós estamos em constante aprendizado, muitos deles através dessas dificuldades que são inerentes à nossa realidade, ao nosso nível evolutivo, né? Essa mudança constante, isso é permanente. Então, nós não podemos idealizar um ambiente
ideal, uma vida ideal, para que a gente aí sim faça esforços maiores para a nossa evolução. Porque jogar isso para o externo é muito... Porque nós não temos o controle de tudo, né? Nós absolutamente não temos o controle das questões exteriores. Porque a vida está sempre nos modificando, nos mexendo. Nós não temos como controlar a atitude das outras pessoas. Nós não podemos controlar essas questões externas. Então, parece que isso nunca chega, nunca vamos alcançar, né? Quanto mais nos aproximamos, parece que ela foge mais uma vez. E assim sucessivamente. Mas como nos dizer, a vida nos diz, não está aí, não está aí. Nas circunstâncias exteriores, a base da nossa paz, da nossa felicidade, da nossa vontade, do nosso crescimento. Porque, na verdade, é a maneira interior de como nós lidamos com as circunstâncias exteriores. Porque isso sim pode estar e deve estar sob meu controle. Vamos voltar ali um pouquinho em relação à raiva. E nós estamos falando isso em relação a renovar-nos. A raiva, mesmo que a gente ainda não consiga controlá-la total, nós precisamos entendê-la e precisamos modificá-la aos poucos. Mas a base dessa mudança é entender que nós somos agressivos, por exemplo. E no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que esse livro faz parte da coletânea Nosso Lar, diz assim lá, uma pequena passagem sobre a cólera, a raiva. Então ele diz, a raiva, a agressividade, não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais. Por defeito de instalação do nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Então, André Luiz fala muito claramente sobre o quanto isso é nocivo. Não só para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Arremessando raios destruidores, é o que ele fala. Então, nós precisamos entender isso e procurar modificar. Então, quando a gente tem essa tendência, né, da agressão, que a gente já consiga vê-la acontecendo. Que mais adiante, com o nosso esforço, a gente, agredindo verbalmente alguém, consiga nos dar conta do que fizemos e pedir perdão. Que mais adiante ainda, a gente tenha um impulso e controle-o, por mais que a gente tenha a raiva interior. Mas não vamos expor. Para que mais adiante ainda, a gente nem sinta mais a raiva. E a gente vai modificando aos poucos o nosso pensamento e as nossas atitudes. E a oração é o melhor caminho para isso. Então, meus irmãos, a pergunta é, estamos mesmo dispostos à luta da transformação interior? Estamos mesmo dispostos a renovar-nos? Porque isso coloca em xeque algumas das nossas verdades, né? Isso mexe com as nossas questões, mexe com o que de fato nós entendemos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tudo ele nos deixou, tudo ele nos ensinou. Então, se nós agimos de alguma maneira contrária aos ensinamentos de Jesus, contrária à lei de caridade, de amor e de justiça, nós estamos errados e nós precisamos, entendendo isso, com auxílio do esforço, da dedicação e com o auxílio dos nossos espíritos amigos, modificar o que precisamos modificar. Jesus nos convoca
a entender o significado do renova-te. Enquanto é tempo, para que a gente tenha a oportunidade de permanecer nesse planeta abençoado, que se modifica a cada dia e que nos convoca a auxiliar nessa mudança. E o caminho é apenas um: a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão diário. Para encerrarmos, eu trouxe uma passagem do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sedes Perfeitos, que fala sobre a perfeição e o homem de bem. Diz assim: a essência da perfeição é a caridade, na sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. A pureza, a exatidão, a correção, a bondade. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Ou seja, o verdadeiro homem de bem é aquele que tem fé no futuro. Por isso é desprendido das questões morais, dos bens, dá a importância que ela precisa ter, mas dá muito mais importância aos bens espirituais. Ele busca a verdade, o conhecimento, a sabedoria, a melhoria. Ele aceita os sofrimentos da vida porque entende que as dores, as provas, as expiações são necessárias para a nossa evolução. O homem de bem é manso, é pacífico, traz em seu coração a doçura, a tranquilidade. Portanto, ele não alimenta ódio, não alimenta ressentimentos. Ele esforça-se, tem prazer em fazer o bem e consolar aqueles que sofrem. Portanto, ele auxilia no progresso. Não só do mundo, mas das pessoas que convivem com ele. Ele jamais discrimina, seja por raça, por crença, por cor, por situação financeira, porque ele sabe e considera todos os homens como irmãos. Então, sabemos que não é tão fácil assim chegar nesse nível de evolução. Verdadeiro homem de bem, né? Já que carregamos imperfeições, presenciamos situações em que somos individualistas, julgadores, e ainda queremos que todas as nossas necessidades sejam atendidas, né? Porém, meus irmãos, aos poucos, um dia de cada vez, respeitando as leis divinas, as leis dos homens, esforçando permanentemente para, de fato, exercitar e vivenciar o Evangelho de Jesus, nós vamos caminhando até o Espírito Perfeito. Esse é o nosso esforço, essa é a dedicação que nós precisamos ter. Então, eu agradeço a todos o tempo disponível, a atenção, e rogo que Jesus nos ampare e que os nossos espíritos amigos fortaleçam a nossa intenção, a nossa vontade de sermos melhores. Bom dia a todos, que Jesus nos ampare. Querido irmão Eduardo, nós é que agradecemos. Foi maravilhoso. Isso venha, esses esclarecimentos venham a nos fortalecer, né? As nossas convicções sobre tudo que nós temos que ter em nossos espíritos para podermos seguirmos nessa caminhada, né? E isso foi muito bom, esses esclarecimentos. Nós te agradecemos, que Deus te ajude, te abençoe, viu? Para estar sempre Obrigado. aqui conosco. Muito Obrigado, obrigada. querida. Beijo, beijo. Tchau. Queridos amigos, então, depois então desse esclarecimento, que com certeza hoje vamos
ter mais, mais algo para nos dar, né? A força para mantermos a nossa fé, para seguirmos enfrentando esses embates todos que Deus está nos proporcionando, mas que é para a nossa educação, não é? A reprise dessa exposição, lembrando, vai se dar na quinta-feira, às 20 horas. Bom, queridos irmãos, vamos encerrar, né, com o Pai Nosso do Emmanuel. Então, à medida que vamos, então, nesse momento, fazermos a nossa prece final, eu peço a todos que pensemos no nosso Deus, no nosso Jesus, para que esse Pai Nosso possa, à medida que nós vamos pensando, orando, transformando em luzes a cada palavra. Então, fechemos os nossos olhos físicos e vamos abrir o nosso espírito imortal. Emmanuel diz assim, através do Pai Nosso: nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que esse Pai Nosso se transforme em luzes. Imaginemos muitas luzes irradiando sobre todo o nosso universo, sobre todos os países, as cidades, e principalmente neste momento, eu convido a todos para que irradiemos estas luzes para todos os que sofrem, principalmente. Pensemos neste momento e nos coloquemos nos hospitais, irradiando muita luz a todos que estão ali, eventualmente pessoas que encontramos em sofrimento, os profissionais de saúde, todos eles, todos nós estamos enviando as luzes deste Pai Nosso para que todos fiquem fortalecidos para este momento diferente de experiência, de testemunho. Que nossos lares também possam, nesse momento, serem irradiados com toda esta luz, para que possamos, iluminados, fortalecidos, nos sintamos otimistas, felizes, lembrando que Deus é o nosso Pai, Pai amoroso, justo, que a tudo nos assiste. E somos muito felizes porque temos esta doutrina
que nos esclarece e nos consola. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, e obrigada aos queridos amigos espirituais, ao nosso anjo da guarda, a todos que sabemos que nos amparam e não nos abandonam. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Queridos amigos, um bom domingo a todos.